Boa tarde, nono ano. Eris, Ceres e Halley. Vamos para a correção da atividade de casa, páginas 75 a 77. Leitura aí dos mini-contos. A turma Halley já fez a atividade na aula anterior com a professora substituta. Ceres e Eris ficou para casa na segunda-feira e já podem acompanhar a correção. Texto A. Vó curava os dias tristes com bolinhos de chuva e esticava as manhãs leves com broas e milho. Cair da bicicleta dava a engalinhada. Perder um dente, um sorvete de nata. E para a dor de saudade, vó. Ela sabia que para isso não havia receita, pois durante anos tentara cozinhar a perda do vô. E jogou o soluçar do neto no ombro, tirando o amargo de sua boca e enganando o vazio. Texto 2, fim de papo. Na milésima-segunda noite, Sherazade degolou o sultão. Observem que são dois mini-contos, o primeiro um pouco maior que o segundo. Passemos para a interpretação. Quem são os personagens desses mini-contos? No primeiro mini-conto, nós temos aí o vô, a avó e o neto. Na verdade, desse mini-conto, só do primeiro mini-conto, não tá pedindo do segundo aí, não. Questão 2. Qual é o tempo em que acontece o que é narrado nele? Percebemos, pela presença dos verbos, que o tempo é passado. Nós temos verbos aí no pretérito, que faz essa indicação, somente pretérito imperfeito. É possível determinar com exatidão o lugar dos acontecimentos desse mini-conto? Não, mas como trata-se de um vô, de uma avó, de um neto, dá para a gente inferir que essa narrativa se passa na casa dos avós. Questão 4. Qual é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho nesse mini-conto? Observem, galera, que por menor que seja, em termos de extensão, o mini-conto, ele tem uma situação inicial, ele tem um conflito, ele tem um clímax, ele tem um desfecho. Todos os elementos e os momentos da narrativa estão presentes aí. Observem bem que vocês conseguem identificar. A situação inicial, o que a avó costumava fazer para resolver os problemas. A gente percebe lá no texto. O conflito, quando o garoto pergunta para a avó se existe remédio para a saudade. O clímax é o fato de a avó não conseguir dar essa resposta e ao mesmo tempo sofrer por isso. E o desfecho, os dois se abraçam aí. Questão 5. Transcreva do mini-conto um exemplo de discurso indireto livre. E para dor de saudade, vó? Esse é o discurso indireto livre, ou seja, em que o narrador ele faz uso da fala, mas com uma certa interferência no sentimento das personagens aí. Questão 6. Explique a expressão em destaque no trecho a seguir. Pois durante anos tentara cozinhar a perda do vô. Dê exemplo de outras expressões presentes no mini-conto em que foi utilizada a linguagem poética. Observe que esse sentido conotativo que foi empregado aí, o verbo cozinhar, não é no sentido de colocar no fogo e preparar a comida, não. A ação de cozinhar nesse mini-conto, ela é utilizada no sentido de resolver os problemas, de aprender a lidar com a perda de alguém. No caso, a avó perdeu o avô há muitos anos e ainda não superou essa perda. Beleza? Vamos para o texto 2. Leia o quadro, saiba mais e responda as questões a seguir. A gente viu lá no mini-conto anterior que falava sobre Sherazade, Sherazade é a personagem narradora de As Mil e Uma Noites, uma coleção de contos em língua árabe compilada a partir do século IX.
De acordo com essa coletânea de contos, Sherazade ia em casa com o sultão Sharai, não sei se assim pronuncia, rei da Pérsia, que dorme com uma mulher a cada noite e manda matá-la na manhã seguinte. O conto de Sherazade conta justamente isso. Esse rei, toda noite ele dormia com uma mulher diferente, mas ao amanhecer do dia ele mandava matar. Só que Sherazade ela foi mais inteligente, né? Para evitar esse destino, ela conta histórias ao rei, que sempre poupa sua vida para que continue a história na noite seguinte. Então, ela usa de uma estratégia bem interessante. Ela conta uma história ao rei e deixa o suspense para o fim da história. E com isso, eles acabam vivendo junto por muitos anos, porque ela tem todas as noites uma história para contar, de certa forma, uma história sem fim, né, em que ele acaba mantendo-a viva. O que há em comum entre a história de As Mil e Uma Noite e o mini-conto? A gente observa que a personagem Sherazade aí, né, é o que há de muito próximo aí, a relação de proximidade entre essa história que a gente acabou de ver e o mini-conto. Que fato novo em relação a essa antiga história é apresentado no mini-conto? Observe que o desfecho, né? Nessa história aqui, Sherazade ela consegue ter um certo domínio sobre o rei e acaba mantendo-a viva, né, por conta disso. Só que lá no mini-conto, observe que quem degola o rei não são as mulheres. Aliás, não é o que acontece aí nessa história, né? Sherazade quem degola o rei. A história inverte. Nessa de cá, o rei degolava as mulheres, nessa outra, a mulher que degola o rei. As coisas invertem aí. Questão número 3. Que efeito... Justifique o desfecho do mini-conto. Que efeitos esse desfecho provoca no leitor? Vocês podem fazer aí uma resposta pessoal, mas Sherazade pode ter matado o rei para vingar de todas as mulheres que ele havia matado no passado, né? Isso lá no mini-conto. Esse desfecho ele pode provocar uma surpresa e humor para quem conhece a história das Mil e Uma Noite. Levando em conta as informações do quadro, explique a ambiguidade presente no título do mini-conto. Para que você compreenda a questão 4, é preciso que você compreenda também o que é ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido presente em algumas palavras aí. Nesse caso, é a palavra papo. A palavra papo tem sentido tanto da parte do corpo, essa papada que muita gente tem logo abaixo, logo no pescoço, e papo em sentido de conversa, alguém bater papo um com o outro, ou seja, conversar um com o outro. Então, a ambiguidade está nesse sentido aí. Sem conhecer as informações contidas no quadro Saiba Mais, é possível que o leitor compreenda o mini-conto? Não. Para que a gente possa compreender o mini-conto, é preciso que a gente também compreenda, saiba um pouco da história das Mil e Uma Noites, sobre Sherazade e o rei. Lembrando que na história das Mil e Uma Noites, o rei degolava todas as mulheres depois que ele passava uma noite com ela. E no mini-conto não. Sherazade foi quem degolou o rei, muito provavelmente para se vingar, né, das outras mulheres que ele havia matado. Leia a seguir a resposta dada em uma entrevista por Marcelo, autor brasileiro de mini-contos, quando lhe pediram que definisse o que é mini-conto. Então, para Marcelo, o mini-conto é um tipo de texto narrativo extremamente curto, que deve conter nele todas as técnicas do conto. Assim como o bonsai tem todo o feitio de uma árvore, Cortázar dizia que o romance vence por pontos e o conto por nocaute. O mini-conto e o nocaute no primeiro soco do primeiro round. Então, observe o bonsai logo aí ao lado, né? Embora pequeno, é uma árvore. E o mini-conto, embora pequeno, deve ter todas as características da narrativa. A questão da estrutura é que é menor, mas os elementos e os momentos da narrativa, esse precisa ter.
Até a próxima aula. Acompanhe a correção, né? E até a próxima aula com texto dissertativo argumentativo. Até lá!